com θ 30 graus e d 2 centímetros. Tu tentou fazer essa questão? Não, ainda não. Não tive tempo de pegar fazer esse exercício ainda. Tem que tentar pelo menos começar assim, sabe? Porque senão fica muito expositivo, né? Ah, não, sim. Eu tava procurando esse livro, eu não consigo achar aqui na biblioteca, tem a edição outra. Eu te mandei, moça. Eu acho que eu te mandei. Ah, é verdade. Você me mandou? Eu te mandei na outra aula ainda, mas eu posso te mandar de novo, não tem problema. Física, te mando acho que eu ele perdi. e te mando... porque as mensagens vão apagando. Eu acho que foi isso mesmo. Tu pode clicar no negócio e salvar, né, se for o caso. Mas beleza, eu mandei... Tá indo, né? Tá indo porque ele é meio pesado. Blá, blá, blá. A carga das partículas, blá, blá, blá. Qual deve ser a distância D entre a origem e a partícula 2 para que a força que age sobre a partícula 1 seja nula? Bem, queremos que a força que age sobre a partícula 1 seja nula. Então vamos pensar só na partícula 1 por enquanto. Então a gente tem que ver o efeito de todas as forças sobre a partícula 1. Certo. Vamos pensar na ordem aqui. 2. A partícula 2 é uma partícula de carga positiva. Uhum. Mas ele não está falando aqui qual é a partícula 1. Ou ele falou Q2, Q3 e Q4. Ele não falou sobre Q1. Não, ele pergunta ali qual deve ser a distância para que a partícula 1, a força que age sobre a partícula 1 seja nula. Ah, tá, mas sobre a partícula 1 acho que ele não falou, não. Pois é, então supostamente a princípio não vai fazer diferença. Se ele não falou, então a gente ignora. Muito bem. A partícula 2, ela é uma partícula positiva. Então, eu vou considerar que a partícula 1 é positiva também. Certo. Eu estou considerando, pode ser que não seja, mas a princípio não vai fazer diferença. Uhum. Se ela for positiva, e como a Q2 é positiva também, então vai ocorrer uma força de repulsão. Uhum. Portanto, ela continua aqui na mesma direção, só que para longe. Essa foi a força que a 2 aplicou nela. Agora a partícula 3 é uma partícula negativa, então eu vou supor a atração. Uhum. Por isso que não faria diferença. É verdade. Porque, né, seria o contrário, né? Sim. Seria simplesmente o contrário. Mas continuaria parada. Essa era a partícula 3. E aqui agora a partícula 4. Tem a mesma carga, né? Então, a força vai ser a mesma intensidade. Claro que na prática, né? Essas forças, a vermelha e a roxa, elas têm componentes horizontais e verticais. Sim. Então tá aqui a componente vertical da roxa, aqui tá a horizontal. Vermelha, mesma coisa. Uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, essas duas componentes horizontais, elas se somam, causando uma força de mesmo módulo e direção contrária da verde. Eu até vou aumentar um pouco a verde, tá? Mas como você sabe que ela tem o mesmo módulo? Porque eu estou supondo isso, já que ele está pedindo para que Tá. ela esteja parada, certo? Que ela seja certo. Seja nula. Então, como eu quero que seja nula, essa partícula tem que estar parada. Então, portanto, o módulo da componente horizontal das duas, da roxa e da vermelha, tem que ser igual ao verde, mais sentido Certo. contrário. Uhum. Beleza. Agora tem que escrever aquele papo todo lá. Que como está parado, o somatório das forças na partícula 1 é igual a zero. Certo. A questão que ele está pedindo tem a ver basicamente com a partícula, com a distância, né? Com a partícula 2. Então a gente está preocupado só onde tem partícula 2. Quando eu estou fazendo a lei de Newton, eu posso quebrar em duas direções, na direção x e na direção y. Mas a princípio, de nada me interessa a direção y para responder a pergunta A.
Uhum. Que a pergunta A, a gente quer a distância da partícula, das partículas, né? A Eu gente acho quer a que na distância D. eu acho que essa não é a B. Eu acho que a A ele queria a força que age sobre Não, a qual partícula. deve ser a distância? Ah, tá. Eu não tinha visto. Certo. Então, para que a gente encontre essa distância, a gente tem que usar essa informação da força ser nula, beleza? Certo. Então, vamos considerar para a direita positivo. Portanto, esse laranja ali, ele é a força de 4 em 1, Ah, isso só que seria a força laranja ali. não, a roxa que está aqui dentro da laranja, só que na direção x, Ah, tá. Certo. mais a força da partícula 3 na 1, também só na direção x, menos a verde, que está no sentido contrário, né? Uhum. Que é inteira, porque ela só existe na direção x. Certo. Isso aí tem que ser igual a zero. Alguma dúvida até aí? Não, certo. Tudo Dava para certinho. fazer então, né? Aham. Essa dava pra ver. Tá bom. Então, vamos escrever aqui a lei de Coulomb, né? Vai ser aquela primeira parte inicial da lei de Coulomb igual para todo mundo. Então, até posso colocar o K aqui fora e o Q1 também, porque todo mundo está agindo em Q1, né? Uhum. Então, eu já vou até pôr Q1 aqui. Novamente, nem tanto o K quanto o Q1 não vão fazer diferença para o que a gente está procurando, né? Já que a gente está procurando a distância. Num outro problema, numa outra aula aí, também não precisou, lembra? Aham. Só para tu lembrar que isso é algo que é frequente, sempre acontece. Ah, sim. Então, o roxo aqui é a Q4 e a distância aqui é a distância que tem entre a partícula 4 e a partícula 1. E ele falou, tem que pegar a figura lá de novo, tem que pegar ela no livro aqui, porque tá meio tosco aqui a figura, né? Mas essa D tem esse Dzão aqui. Uhum. Dzinho, é que ele não deixou muito claro quem é Dzinho, né? Eu não sei se Dzinho é a distância até o eixo Y. Ah, eu acho que é até a origem, é até o Eu ponto zero do eixo não sei Y se mesmo. Dzinho é isso, ou eu não sei se Dzinho é isso. Aí Eu complica. acho que é no eixo horizontal. Faria mais Tu acha? sentido, né? Eu acho que deve ser no eixo horizontal. É. Aí tem que fazer uma conta aí para achar a distância que a gente vai usar, né? É, você faz por Pitágoras, né? Coloca. Não, não é Não coloca Pitágoras. seno, cosseno de. Seno ou Ah, e seno e cosseno. cosseno, beleza, mas não Pitágoras, né? Isso, Porque é. Pitágoras a gente Foi pelo meu precisaria jeito. saber o lado aqui, que a gente não tem Aham, esse tamanho. Quando a gente tem ângulos e tem alguns lados e quer encontrar outro, daí a gente usa as funções trigonométricas. certo. E como a gente quer encontrar a hipotenusa, né, que é o que nos interessa aqui, pelo menos para essas iniciais aqui, a 3 e a 4, a hipotenusa vai Uhum, ser a mesma, a gente tem que usar alguma de onde a gente tem informações. A informação que a gente tem é D, sim. ou seja, o cateto adjacente dos ângulos. Sim, daí você pega o cosseno. Exato. Então, vamos escrever aqui IP, que agora você sabe, vai estar na gravação, né? Por isso eu coloquei que por teorema de Pitágoras vai ser o cateto adjacente, teorema de Pitágoras por função trigonométrica, vai ser o cateto adjacente, que é o D, dividido pelo cosseno do ângulo, tá? Certo. Mas tem outro detalhe muito curioso acontecendo aqui. Nós estamos interessados só em x, só na projeção, no eixo horizontal, só no pontilhado roxinho que estava aqui. E ele também vai ser cosseno. Para Uhum, pegar a projeção x, a gente tem que multiplicar por cosseno. É sempre assim, né? sim. Se eu tenho um triângulo, vamos pensar nesse triângulo, só que é um vetor. Olha só, isso aqui é um vetor, essa hipotenusa. E tu tem um ângulo aqui, θ, e aqui tu tem a hipotenusa.
se tu quer pegar essa projeção aqui de baixo, certo? Uhum. O que você vai fazer? Você não vai dizer que cosseno de θ é igual a essa hipotenusa, que é o cateto adjacente, ou a gente pode chamar de x direto. E daí a gente pode isolar o x, e o x vai ser justamente o valor do vetor roxo vezes o cosseno do ângulo. Sim. Ou seja, quando a gente quer uma projeção, a gente sempre pega o vetorzão e multiplica pelo cosseno do ângulo, quando a gente quer a projeção horizontal. E é o que eu faço aqui. Isso tudo é a força roxa. Certo. Mas como eu quero só a projeçãozinha que está aqui, eu multiplico por cosseno, entendeu? Entendi. Beleza. Então, expliquei os detalhes. Vou até apagar isso aqui. Só para tu lembrar que é natural ter esse cosseno multiplicando. Agora vamos para o próximo, né? O próximo vai ser bem parecido, vai ser praticamente a mesma coisa, na verdade. Porque a carga também é a mesma, né? Eu posso até chamar de carga 3, mas carga 3 é igual a carga 4, né? Uhum. Também é a mesma, e para pegar o cateto também é cosseno. Mas também vai ter um cosseno aqui. Então é tudo igual isso aqui, são dois termos iguais. Certo. E agora o verde, né? O verde é a carga 2. E a distância é quem? É dzão mais dzinho, né? Porque é o dzão mais o dzinho. Beleza? Uhum. Beleza. Agora é só resolver essa conta. Fazendo algumas substituições. Bem, como tá tudo isso igual a zero, né? Aqueles caras ali da frente já podem até ir embora. Que eles passam dividindo, né? Já era. Então, Certo. como eu tenho os valores ali no enunciado, vamos colocar os valores. A carga é 8 vezes 10 na menos 19. É uns eletrinhos só. Então eu vou colocar assim, ó. 2 vezes esse 8 vezes 10 na menos 19. Certo? Certo. Dividido pela distância que é 2, né? A distância Uhum. dzinho era 2. 2 centímetros, então... é ao quadrado, tá? Porque na lei de Coulomb é ao quadrado, Assim. lembra? Uhum. Tava quase esquecendo. Vai ter uma equação que não é ao quadrado ali. Então, 0,02 ao quadrado. Ou melhor, né, já que tu é engenheira, 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Deixar já em notação científica, tá? Certo. E note, esses cossenos são do mesmo ângulo. Cosseno de θ aqui, cosseno de θ ao quadrado. Como ele está numa fração na parte de baixo, multiplica invertido, vai para cima, então multiplica, vai ficar cosseno ao cubo. Beleza? De θ que é 30. Exato. E a gente Certo. já pode até colocar, então... já pode até colocar, então, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Uhum. Agora, tu não teve nenhuma dúvida mesmo aqui em cima? Não, tudo certo. Então tá bom. Veja que a distância é sempre a distância mesmo, né? Sim. Agora, a questão da força ser uma projeção é porque eu estou trabalhando só no eixo X. Então eu só pego a Ah, não, força do sim. eixo X. Mas a distância é aquela e acabou. Beleza. E agora a verde, né? Vamos colocar a verde aqui. A carga é... Carga ali é... A carga 2 é 8. Ô, merda. Então eu errei aqui, né? É isso que eu tava vendo mesmo. Que é o contrário. É menos É 1,6. 1,6. Daí tu pode se perguntar, tu mesmo acabou de falar, né? 1,6. Tem que pôr ele negativo aqui? O que tu acha? Eu acho que não, porque pela lei, tipo, tá em módulo. Não tá? Não, isso não importa na realidade. Bem, até importa. Mas na realidade o que realmente importa, né? Fisicamente, o que importa é o sentido do vetor. Como o sentido da tá. força é para a direita, então entra positivo, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Aquilo como Por um isso que todo desde tem que ser isso. positivo, né? Então isso aqui como um todo tem que ser positivo. Então por Ah, isso que tá. aparece aquele módulo lá, porque dane-se o sinal. O que importa é o sentido da força que ele está gerando, sacou?
Entendi, por isso que a parte verde ali tá negativa. Exato. Apesar da carga ser positiva. 8 vezes Certo. 10 na menos 19, dividido por Dzão, mais o 2 vezes 10 na 2 squared, igual a zero. Daí você tem duas possibilidades. Ou você simplifica algumas coisas para facilitar a vida, né? Ou você vai ter problema. Ah, faltou o raiz de 3 sobre 2 ainda também aqui. Que também é cosseno ali, né? Não é não, tô viajando. Não, Nossa, é, viajei não. total. Viajei total. Aqui dá para cortar, né? Porque esse rapazote tem nos dois. Então, sem problemas, né? Sim. A gente pode fazer na mão isso aí. Vai ser um pouco trabalhoso, né? A gente faz. Porque eu não quero jogar no Wolfram, porque vai chegar na prova, tu não vai se sentir segura, né? Já que você Ah, não a tá gente joga na fazendo as calculadora. questões, eu não vou jogar no Wolfram, não. Então, olha só que legal, ó. Esse 2 corta com esses dois. Sim. Porque. Não, peraí. Na verdade, não, né? Porque ali Falei embaixo é besteira. 4. Corta nada, viajei total. O 2 Não, talvez ele corte só com o 2 do raiz de 3. Que não ali vai fica cortar. 4. Não vai cortar. Agora, bem, vai ser uma desgraça essa conta aqui. O que dá para fazer é cortar, por exemplo, dá para dividir todo mundo por 2. Esse cara some, esse cara vira 4. Tá? Dividindo todo mundo por 2. Beleza? Certo. Então, dando aquela simplificada, vai ficar 1,6 dividido por 8 vezes 10 na menos 2. Olha só, 16 e 8, né? Isso aqui vai ser bom. Uhum. 10 menos Vezes 4, né? isso. Raiz de 3 ao cubo. Pô. Raiz de 3 ao cubo é uma Não, droga, né? ali embaixo você colocou 8 vezes 10 a menos 2, né? Seria menos 4, né? Tá ao quadrado. Putz, é verdade. Pensando no outro 2 já. Tirando todas as bolas. E aqui, raiz de 3 ao cubo. Não, Ué. a potência do 10. Também acho que é 4. É menos 4. Que merda. Isso. Acho que eu não gosto de fazer essas contas aí. Que eu tenho que falar, daí eu não respiro, daí eu fico burro. Porque se a gente faz a conta respirando, né? Mas se eu falo, eu Faz não posso parte. respirar. Então tá, 3 raiz, divide por 2 e aplica o cubo. Que não tem jeito, vou ter que pôr um número aqui. 0,65, tá? Certo. Eu poderia até fazer uma aproximação meio grosseira. Chamar de 0,64. Por quê? Ninguém mandou aqui, né? Ser tão parecido com o númerozinho que eu quero trabalhar. 4 dividido por. Daí esse cara ao quadrado aqui não vai ter muito o que brincar, né? Eventualmente. Eu posso até passar ele pro outro lado, daí vai ficar assim, ó, né? Passei pro outro lado. Do igual. Aí ficou positivo e agora eu tenho duas frações, beleza? Tá certo. Vai ser bom de resolver com duas frações que tu pode multiplicar cruzado. Uhum. Outra coisa, né? Esse 10 na menos 4 vai ali para cima. Então ele vai 10 na 4. Eu Certo. vou usar um desses 10 para transformar o ponto 6 em 16. E outros dois, multiplicar por 100 o 64 ali, para transformar em 64 mesmo, né? E ainda sobra 10. Certo. Beleza? Uhum. Tudo isso dividido por 4. Igual a 4. Né? Tudo múltiplo de 2, né? Daí facilitou um pouco a nossa vida. Múltiplo não, potência Sim. de 2. Né? Então, agora pode até passar a fazer a multiplicação cruzada. Opa. Isso aqui você só aprende com físico, tá? Essas aproximações assim. É muito bom fazer isso. Daí olha só o que dá para fazer aqui. Dá para dizer nessa multiplicação cruzada que 16 é 2. Bem, dá até para cortar, né? Aqui fica Sim. 4 mesmo, né? 4 é 2 ao quadrado. 64 é 2 à sexta. Vezes 10. Igual a 2 ao quadrado também. Ah, não. Tem que multiplicar por toda essa parada aqui.
2 ao quadrado também. Também corta, né? Então a gente ficou com esse 2 elevado a 6, vezes 2 vezes 5, que é 10. Uhum. Deixa 10 mesmo. Essa parada toda aqui. Ó, 1. Daí é bom, né? Porque olha só o que eu vou fazer. Agora, se eu aplicar a raiz dos dois lados, o 2 na sexta sai como 2 na terceira. O raiz de 10 não tem o que fazer, né? É a raiz de 10 mesmo. E esse cara todo aqui, como estava ao quadrado, sai sem o quadrado. Que beleza. Igual a 1. Então sempre tem um jeito mais rápido de fazer. Eu poderia ter jogado no Wolfram e ter resolvido isso em 1 segundo. Mas eu queria te mostrar isso aqui, tá? Essa simplificação. Uhum. Daí agora fica mais fácil de isolar o D, né? Que é o que a gente quer. Fica bem Passa fácil. esses caras para o outro lado, vai ficar D mais 2 vezes 10 na menos 2, igual a 1 dividido por isso aqui. Certo, mano? Certo. Tem nada errado, um monte de coisa no caminho, mas pelo menos a lógica se sacou. Ah, não, sim. Pronto. Daí esse número aí, tem que pensar um pouquinho. Vamos lá. Qual que é a raiz de 10? É 3,16. Então vai ficar 1 dividido por 8 dividido por 3,16. É 0,395. 0,0395. E esse cara aqui é 0,02. Então, isso vai dar aproximadamente 0,06 metros. Ok? Certo. Porque o carinha ali é quase 4, né? Aham. Perfeito. Note que pelo desenho faz algum sentido, porque parece que o D está mais longe mesmo, né? Sim. Isso aí. Bem, tem que ser, né? Ele tem que ser mais longe que as outras partículas, porque a carga 2 é bem maior, né? A carga 2 é 8, a outra era 1,6. É. Pra estar Então, em equilíbrio, tem né? que ser uma distância maior para manter o equilíbrio, né? Distância maior para uma carga maior, para manter a mesma Sim. força. Beleza? Beleza. Então tá bom. Expliquei o passo a passo aqui. Se as partículas 3 e 4 são aproximadas do eixo x, mantendo-se simétricas em relação a esse eixo, o valor da distância d é maior, menor ou igual ao item A? Bem, dá uma boa olhada no problema, eu vou te mandar ele, para tu me responder. Não precisa fazer conta, né? É só fazer uma análise heurística aqui. Eu preciso falar com a minha noivinha, que chegou em casa e tá com um cara estranho. Só um segundo aí, Ah, não, menos de tranquilo. 30 segundos. Daí você me fala sobre a pergunta, né, que tá aqui, Ah, ó. beleza. Pensa aí no desenho, daí tu consegue me responder, já volto.
E aí, moça, chegou na resposta? Eu acho que. Bom, eu tive um pensamento. Ele falou que está aproximando do eixo X. Eu considerei que se as duas partículas, a 3 e a 4, elas estiverem sobre o eixo X, por exemplo, uma aproximação, tipo, exatamente no eixo X, você não tem mais a multiplicação pelo cosseno. Logo, a força aumenta. Se a força aumenta para a esquerda, no caso, você tem que igualar para uma maior força para a direita. Logo, eu acho que a partícula 2 tem que estar mais. A distância dele tem que ser menor. Exato. Exatamente isso. Se a gente estivesse lá em cima, olha só como seria pequena a projeção, né? Seria bem Sim. menor a projeção. Então, quanto mais perto, né? Na prática, tu está aproximando as partículas. Tu está aproximando elas, né? Colocando a 3 mais aqui embaixo, tu está aproximando ela da 1. Uhum. Então é por isso que tu precisa aproximar a outra também para compensar. Sim. Para daí manter Show. equilíbrio. Não tem equilíbrio, muito bem. E a outra? A outra, eu acho que é a 23. Tá bom. Ó, eu vou te dizer uma coisa. O teu professor na faculdade não vai te explicar desse jeito essas contas aqui, sabe por quê? Isso aqui não é conta de faculdade. É, Apesar de estar ali, né? Isso aí é coisa de ensino médio, meu. sim. Não teve que usar cálculo para nada, né? Conta Sim, de isso é faculdade verdade. mesmo começa em lei de Gauss. Ali começa a física 3 de faculdade. Isso é verdade. Olha, eu não olhei os exercícios, eu não sei se essa 23 tem lei de Gauss ou não, mas tem a 39, a 42, a 43 e a 52. Não, nada desse capítulo vai ter lei de Gauss. Ah, no capítulo do 22 tem. Porque o capítulo 22. O capítulo 20, não, no 22 também não. No 23 tem? Talvez dê para fazer mais rápido algumas coisas no 22, se usar lei de Gauss, mas no capítulo 23 tem lei de Gauss porque é o próprio. Né? O Ah, nome do então, capítulo 23 é lei de Gauss. então pode ser o exercício 2 do capítulo 3, que tem a lista do 23 aqui também. Tá, pera. Qual exercício você quer fazer? O 2 do capítulo 23. Tá, que é tipo. Vamos ver se a gente tá falando do mesmo. Pior que eu não sei também. O professor só largou o número aqui e Tá. falou que é o 2 do capítulo 23. Dois que eu peguei esse? Problema 2. Ah, não, esse aqui é o capítulo 22 ainda. Viajou. Aí com o capítulo 22, ele, apesar de não ter lei de Gauss, ele tem integrais para resolver algumas coisas. Hum, Eu acho interessante. Tu lembra do teu interessante professor também. fazendo aquela definição do. Mas eu fiz para ti, né? Eu fiz para ti a definição do anel, lembra? Lembro. A carga elétrica de um anel. Eu fiz isso para ti. Que eu falei de integral de linha, etc. Aham, Então, lá o que vai ter é esse tipo de coisa, né? Que não é de ensino médio daí, porque tem integral e tal. sim. Daí tu vai ter que olhar lá. Nem todas precisam de integral, mas boa parte. A maioria, na verdade, são equações prontas, né? Porque tu faz aquele negócio do anel uma vez só. Para os outros problemas que envolver anel, tu usa aquela equação que eu fiz para você, adaptada. Muda a carga, muda a distância, esse tipo de coisa, né? Uhum, Tá. Então deixa eu pegar a questão 2 aqui. Ah, essa questão 2 é semelhante a algo que eu te falei na aula. certo. Vamos lá. O campo elétrico dado por Churusbango atravessa um campo gaussiano com 2 metros de aresta, posicionado na forma mostrada na figura 23.5. Deixa eu pegar. Ah, meu Deus, é um cubinho, bobinho. É isso. Beleza. O campo elétrico é dado em newtons por coulomb, x é metros. Determine o fluxo elétrico através da face superior, da face inferior, através da face da esquerda. Muito bem, vamos fazer através da face superior. Esse cubo, ele tem 2 metros de aresta. Tá? O que Certo. significa que a face superior, ela está no que seria a posição z igual a 2. Sim, Beleza? Aqui é o 2. dele. Show. Outra coisa, né? Eu posso estar vendo errado, mas eu acho que o cubo, ele tá tipo no primeiro quadrante. Ele tá todo aqui no primeiro quadrante, entendeu?
É mesmo. Então, significa que o y varia de 0 até 2. Não é mesmo? Uhum, E é isso. certo. O que importa para nós aqui, basicamente, é isso. Outra coisa é o... Não, desculpa, esse é o x, estou falando besteira. Esse é o x. Mas o y também. O y também varia de 0 até 2, porque esse aqui é o y. Porque aqui é y, tá vendo? Então o y é seria horizontal aqui. O x é a diagonal. Esse é o x. Beleza? Beleza. Tudo bem? Entendeu? Uhum, Então entendi. tá bom. Então, o que acontece? Se a gente quer o fluxo elétrico ali na face superior, a gente tem que lembrar daquelas paradas lá, né? Primeiro que a lei de Gauss fala sobre isso, que a integral de superfície do campo elétrico produto escalar com o vetor diferencial do vetor área igual ao fluxo elétrico, Certo. que é igual também ao Q sobre ε0, que eu te mostrei também na aula Aham, passada. Como eu estou procurando o fluxo e não me falou nada sobre a carga aqui, né? Vou ter que apelar para fazer a integral. sim. A questão nesse polêmica aqui é que como a gente vai fazer o campo vezes o dA, e o dA é a superfície gaussiana, né? O dA para o nosso cubo gaussiano aqui é justamente essa área, né? Essa é a área. Sim. Então aqui já tá, essa já é a superfície gaussiana, isso não é um cubo de carga. Isso aqui é uma superfície gaussiana, onde por ela, né, passa um campo. Só que eu não sei como é esse campo, porque esse campo tem uma equação vetorial meio bizarra, né? Ele pode ser uma coisa assim, ó, certo? Com um Certo. ângulo aqui e tal. Ou pode ser assim, não sei, não vou saber na realidade. A questão é que ele não é uma coisa uniforme, por causa dessa equação. Então a gente vai ter que tomar cuidado. Naquela aula eu falei para ti sobre produtos escalares ocorrendo dentro da integral, né? É o que vai acontecer agora. Certo. Era uma das formas de fazer a lei de Gauss, né? Eu fiz para a esfera lá, que foi uma coisa de pensar nos vetores paralelos, etc., porque havia simetria entre o campo elétrico gerado pela esfera e a superfície gaussiana. Aqui não. Aqui nós temos um dA, né? Na verdade, nós temos um A, mas a gente pode pensar em DAzinhos, né? Que são Uhum. areazinhas de quadradinhos. Que o vetor dA tá perpendicular. Perpendicular. Isso que eu queria que você dissesse. Muito bem. Maravilha. Certo. Gostei, gostei. Você falou o que eu queria. Então, o que eu posso falar sobre esse vetor dA? Ele tem uma direção específica, que é a direção do eixo Z. Não é não? Sim. Uhum. Então, é aí que está o pulo do gato, para a gente não se preocupar, meu amigo. Ó, eu vou até substituir aqui, ó, o que é um tanto trabalhoso, porque eu não gosto de ficar copiando. Não, eu sou vagabundo mesmo, então eu vou copiar. Uhum. Vou copiar aqui. Elétrico, tá? A Certo. minha letra ia ficar horrível também se eu fizesse. E o vetor área da A, que é a área da parte de cima, através da face superior, parte de cima, Uhum. tu concordou comigo que é perpendicular, então ele aponta para cima, direção do eixo Z. Então, Sim. o vetor A, ele é um dA, vamos dizer assim. Aqui note que é um módulo, né? Já não tem vetorzinho em cima, vezes quem? Vezes a direção, que é a direção K. Não é mesmo? Uhum. E aí, qual que é essa resposta? Qual que é o fluxo? Ah, Tu lembra bom, de fazer? Tu lembra como é que faz produto escalar? nossa, eu lembro bem mais ou menos, mais ou O menos, é. jeito que está escrito aqui talvez não está simplificando a sua vida, então eu vou escrever de outra forma. Eu não sou vagabundo, não. Se é para explicar, eu tenho que ficar fazendo as coisas aqui do jeitinho certo. Ó. Esse eu coloquei primeiro, por quê? Porque ele é I. É IJK quando a gente escreve um vetor, lembra? X, Y, Z. IJK. Então, IJ e o K é zero. Esse campo elétrico não tem coordenada Z, ele só tem coordenada X e coordenada Y. Sim. Coordenada Z é zero. E o nosso vetor área é 0, 0 e só tem a coordenada Z. Porque ele só tem K. Sim. Sim, sim. Agora, se Na você realidade, para multiplicar. escrever melhor mesmo, tem que colocar 1 aqui e dA. E daí a hora que a gente multiplica para o produto escalar da geometria analítica, 0, Sim.
0, 0. Então o fluxo é 0. Olha só. O fluxo elétrico aqui é 0. Ou seja, não passa campo elétrico por essa face. Se não passa fluxo, então, isso Passa eu aprendi campo. na última aula. Então, o campo, em relação ao vetor área, eles são perpendiculares. Exato, que foi o que eu te mostrei usando de geometria analítica aqui. São Sim, perpendiculares. O produto escalar entre eles deu 0. Quando tu faz o produto escalar entre dois vetores perpendiculares, dá 0. E sim, com é esse verdade. formato, claramente é 0, porque a coordenada x, um tem, outro não. Um tem, outro não. E daí nessa aqui não tem, outro tem. Então eles são É, perpendiculares mesmo, sacou? chique. Tá. Gostei. Beleza. Então vamos para a próxima. B agora, deixa eu pôr a B aqui. Vai seguir a mesma ideia, só que dessa vez tu vai ter organizações diferentes. Então eu vou até roubar aqui, ó. Vou roubar. E vou ter que trocar só um dos carinhas aqui, provavelmente. Eu até ter roubado com a chuvinha de restart aqui, colorido. Uhum. Quem vai mudar vai ser o vetor área, né? Porque a gente vai estar falando de uma outra face, certo? Uhum. Por exemplo, na B, ele está falando da face inferior, que é a par de baixo. Ah, também é perpendicular. Só que em vez de 1 é Sim. menos 1, porque é para baixo, né? Ah, Né? pera, volta um pouquinho pra cima, por favor. O menos um veio da onde? Ah, tá, Tá, sim, tá certo. Certo. Então, agora vamos para C, através da face da esquerda. Bem, a face da esquerda, ela já é uma outra coisa, né? Ela tá ali em Y. Né? Uhum. Ela seria isso aqui, não é mesmo? O vetor área é esse. Sim. Que tem a direção menos Y aqui, né? Que é a direção menos J. Uhum. Então, deixa eu copiar aqui para a senhorita. Veja que eu estou copiando porque é tudo muito parecido, né? A parte do campo elétrico é sempre a mesma. O campo não está mudando. Quem está mudando é o vetor área. Uhum. Então, o nosso vetor área já não é mais aquele vetor lá. Agora é outro. Como ele tem direção apenas no eixo Y, então o x e o z são zero. De cara já. Uhum. Quem não vai ser zero é o y, que é Menos um. menos 1, exatamente. Agora nem tudo dá zero. A parte verde não dá, né? A parte verde, a parte azul que não dá. A parte verde não vai dar zero. Não, a parte Vai verde é 4 ficar. e 0. Desculpa, azul. Isso. Droga. Uhum. Fome, minha fome. Então, no fim das contas, menos com menos dá mais, vai ficar só essa parte aqui, né? Certo. Isso. Beleza. DA. Uhum. Professor, mas sobrou só uma direção. DA. A gente ainda está falando de uma área. E isso é importante. Por quê? Porque qual é a área que nós estamos tratando? Essa Né? face lateral. Que, pelo que a gente vem conversando, varia de 0 a 2, né? 0 a 2 aqui. Sim. E a altura varia de 0 a 2 também em Z. Ou seja, essa face, ela existe só, ela varia, né? Ela é criada, ela é desenvolvida só em Z. Só em Y e em Z, né? Porque ela tem coordenadas Y e Z, certo? ZX, né? Preciso comer, cara. Senão eu vou ficar falando um monte de besteira. Vou ter que vou ter que pausar a aula da menina que vem depois, senão não vou conseguir explicar nada. Também é matéria complexa. Sim, você tá certo. Faz parte, não é? É a fome mesmo. É, fome. Essa face aqui lateral, ela só varia em X e em Z. Certo. Por isso que a nossa integral vai ser uma integral dupla em X e em Z.
vamos chamar assim de x inicial a x final, de z inicial a z final. Certo. Esse cara não muda. Vai ter um detalhe muito interessante nele. E o dA vai mudar, né? O diferencial de área vai ser dx, Dx, dz. ou Dz, melhor dx, dizendo, na dz verdade. dx, porque vem Isso. primeiro o z. Agora tem um ponto mega importante acontecendo aqui. Apesar dela variar em x e em z, como você me corrigiu, muito bem corrigido, perceba que ela está especificamente num valor de y, não é mesmo? Sim. Ela está nesse y igual a zero, né? Porque ela está aqui, nessa face ela está aqui no y igual a zero, concorda comigo? Uhum. Ela sobe, desce, muda em x e em z, mas em y é sempre zero. Concorda? Faz sentido para você? Faz. Ela não está variando em y, como por exemplo está essa aqui da frente, né? Uhum. Que ela vai de y0 até y2. Ela está fixa em y, essa aqui da esquerda, ela está fixa em y igual a zero. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque tem um y aqui, Que dá pra guardar. que dá para chamar de zero. Porque nessa situação ele é sempre zero. Sim, certo? faz sentido. Faz sentido. Então, de acordo com o que a gente veio conversando, o x vai de 0 a 2 e o z também de 0 a 2. Então vamos colocar isso aqui, né? 0 a 2, 0 a 2. Vamos reescrever quem está ali. Tá bom? E agora dá para fazer essa integral de uma forma bem simplificada, né? Sim. 6 vai para fora. Tu vai ter basicamente x vezes z, que vai de 0 a 2. É z, não é? Pera, é zx, não é? É z, é z. É x vezes x. Então vai ficar 6 vezes 2 vezes 2, certo? Certo. A ordem não importa aqui. A questão é que vai ficar 6 vezes 2 Sim. vezes 2. Final menos inicial, né? Então, vai ficar 24. Sim. Ou seja, o fluxo é 24. 24 o quê? A unidade de fluxo é campo elétrico por metro, né? E campo elétrico é Newton por Coulomb. Beleza? Uhum. Por metro quadrado, na real. Certo. Show! Então tá. Não quer tentar começar uma comigo? Já nesses últimos minutos, só para ver, só para tu sentir a pressão, porque eu tive que mostrar muito detalhe aqui, né? Certo. Então tá. Aí, esse aí é da face da esquerda. Aí a face da direita seria só negativa. Não, agora ele tá pedindo a face traseira. Ele não tá pedindo a face direita. Ah, tá. Então a face traseira é lá atrás, né? Então, Sim. tu pode começar, que nem eu comecei todas, escrevendo a parte do campo elétrico normal. A parte do campo elétrico não muda. Então já escreve aí. Eu quero dizer, essa parte toda aqui é igual. Quem vai mudar vai ser o teu vetor área, né? Sim. Quem que é o vetor área aí da face traseira? Pera lá. Deixa eu ver. Tá em Z e em Y só. Quando me dizer quando puder dizer qual é o vetor, me diz, tá? Ah, tá. O vetor. Nossa. É pra lá. Lá para trás, é né? Menos isso. É menos 1, 0 e 0. Isso, porque ele só tem direção X. Direção Y, não é mesmo? Uhum. Show! Então a nossa integral, a princípio, né, vai ser a mesma coisa, só que ali o vetorzinho é menos 1, 0 e 0. Essa é a integral que tu vai ter que resolver, tá? Deixa eu colocar Certo. aqui embaixo. Menos 1, 0 e 0. E aí, como é que fica então? Aí tá variando só de. Acho que não lembro se era só em X e Y. Calma, a primeira coisa que tem que resolver é o produto escalar, né? Ah, sim. É menos, não é menos, né? Ah, isso. Aí Menos fica porque menos tá para 4. trás. Isso. Fica menos Fica 4 só vezes o 0. menos 4, né? Os outros caras vão dar 0, concorda comigo? Sim. E agora, como é que fica? Olha o que eu fiz aqui. Eu tive que
notar onde que está ocorrendo a variação, né? Aham. Como que se desenvolve a tua face. Eu acho que lá era Z e isso, Z e Se a tua direção é X, obrigatoriamente a tua área, como é sempre perpendicular à direção, vai ter que ser ZY, né? Uhum. É sempre essa lógica. Então, a tua integral vai ser em ZY, beleza? Certo. Isso tu já pode escrever, então. Que também varia de 0 a 2. Boa. Só isso. Às vezes pode ser que o teu campo elétrico ele tenha uma coordenada X, ou no caso aqui, digamos que o 4 fosse 4Z. Aí teria um Z aqui, tu teria que integrar o Z, daí ficaria Z quadrado sobre 2, aquela história, né? Uhum. Beleza, Julia? Beleza, não, beleza. Então tu entendeu, é uma questão de lei de Gauss, tá vendo? Tu resolveu aí uma parte. Aí, nesse caso, vai dar negativo. Aí, o negativo significa... O que é um fluxo negativo? Bem, o fluxo positivo está entrando, né? Então o fluxo negativo está saindo. É isso, basicamente. Beleza? Beleza. Então tá bom. Mas, na realidade, assim, né, sendo bem preciso, vetor área para um lado, sentido do campo para o outro. É isso que está acontecendo. Sim. Então, se o vetor área está apontando para lá, o campo está para o outro lado. Então, o campo estaria, vamos dizer assim, entrando no cubo. Entendeu? Ah, entendi. Ele não tem o mesmo sentido aí do vetor área. Beleza, é isso. Pô, desculpa os erros aí, mas é que, meu... Ah, não, gente. Então tá bom, Aí, espero a ter ajudado. soma... Ah, não, ajudou sim, com certeza. Aí, a soma total do fluxo dá 0, não dá? Não, pegar todas as... A princípio, tu não pode afirmar isso. Tu tem que pegar todas as faces e ver se dá 0, tá? Mas por que tu tá dizendo que dá 0? Ah, porque na minha cabeça talvez dê. Porque, sei lá, pode ser que não. Não vai dar, né? Porque vai ficar 2 vezes 2 vezes... 4 vezes 2 vezes 2? Vai ficar um valor diferente. Ah, teria que fazer de cada face, depois somar tudo? Sim. Ah, entendi. Bem, tu não pode afirmar, tá? Que o que entra é igual ao que sai. Mas quando tu for fazer lei de Gauss, tu vai... Né? Porque... Né? Na lei de Gauss nem sempre é 0, né? Normalmente não é. A gente faz a conta lá para não dar 0, né? Sim. O fluxo é o que está dentro, né? Ali a carga sobre ε0. Sim, mas é literalmente, eu faço tudo, aí depois eu realmente somo. É contando Exatamente. sinais. Por Isso exemplo, aí. ali deu 24, menos 16, aí eu somo tudo. Pode ser que dê 0.